E aí galerinha, beleza? Hoje a gente vai gravar um vídeo sobre segunda lei da termodinâmica, seguindo esse livro aqui que eu gosto muito, o Schrödinger, ou Schrödinger, como vocês preferirem. Deixa logo o seu like, compartilha, comenta, porque é a interação de vocês que determina o que a gente grava e a velocidade que a gente vai gravar no próximo vídeo, ok? Eu sei, galera, que muita gente é apressadinha e gosta de pular a cabeça do vídeo e logo para a explicação. Mas dessa vez, puxa o freio de mão para entender toda a regra do jogo aqui e depois você não se perder ou se estressar. Eu particularmente gosto muito desse livro, muito mesmo. Muita gente tem problema com ele porque é um livro em inglês. Mas como eu vou gravar todos os vídeos aqui, aí fica fácil. Você vai seguir o livro sabendo ou não falar inglês, tendo ou não o livro. Eu gosto muito desse livro, tá? Detalhe importante, esse capítulo 2 que eu vou começar a gravar aqui, nesse livro ele fica no meio de termodinâmica. Mas na verdade ele já é mecânica estatística. Então em muitas universidades a galera vai dar toda a termodinâmica para depois entrar em mecânica estatística. E esse livro ele coloca esse capítulo logo no iniciozinho. Como eu disse, eu gosto muito do livro e eu estava assistindo a aula com um grande professor, inclusive quem tiver a oportunidade de assistir termodinâmica com ele, aproveite, professor Ronai da UFRN. Eu estava assistindo aula com ele no mestrado e ele não estava seguindo essa sequência. Mas como eu estava usando esse livro, eu preferi estudar logo o capítulo 2. Claro que no futuro, independentemente da sequência que seu professor vai usar, ele vai ter que chegar aqui. Eu preferi estudar logo e não me arrependi. Então, mesmo que a sequência da sua universidade seja toda a termodinâmica primeiro, para depois dar estatística, eu defendo que vale a pena você dar o gás logo aqui. Mas se você não quiser de jeito nenhum, eu gravei um vídeo aqui para essa playlist chamado Entropia, baseado no Halliday, aonde eu explico em 20 minutos o que você precisaria saber para você conseguir assistir a sequência desse livro no capítulo 3, 4, etc., sem ter assistido 2. Tudo bem? Aí vocês fazem como vocês quiserem. Vocês vão ver, inclusive, quem for assistir esse vídeo resumão, para que você possa assistir o 3 sem ter assistido o 2, o início eu fiz basicamente esse mesmo quadro aqui, tá? Vamos lá. Número 1. O tempo, ele possui um sentido. E esse sentido da seta do tempo, o sentido para onde o tempo aponta, é justamente o sentido no qual nós envelhecemos. Pessoas, se vocês pararem para pensar, vocês acabarão percebendo no dia a dia de vocês processos que só acontecem em uma direção. Eles acontecem de A para B, mas eles não acontecem de B para A. Um exemplo que eu gosto muito, vou usá-lo novamente. Isso aqui com certeza foi uma obra de arte do meu filho. Mas tudo bem, eu queria pegar só uma caneta, vamos lá. Fica o registro aí da presepada do Carlinhos Torricelli. Galera, eu tenho uma caneta aqui, e se eu solto essa caneta, ela tem energia potencial gravitacional aqui. Durante a queda, vai transformar em energia cinética. Ao chegar lá embaixo, preste atenção, transforma em energia sonora, você escuta o barulho, e energia térmica. Quem por acaso for assistir o microvídeo de entropia, vai perceber que a sequência e os exemplos aqui desse início são iguais. Então olha só, esse é um processo unidirecional. A caneta está em cima e cai. Nenhum de vocês nunca viu o contrário acontecer espontaneamente. A energia térmica gerada na batida
o aquecimento produzido, essa energia térmica voltar para a caneta, a energia sonora voltar para a caneta, se transformar em energia cinética, ou seja, a caneta começar a se mover, subindo, ou seja, ganhando energia potencial gravitacional e voltar exatamente para onde ela estava. Ninguém nunca viu esse inverso acontecer espontaneamente. Se algum de vocês visse isso, vocês ficariam assustados, chocados, perplexos. Talvez alguém morresse, infartasse de susto, acreditando que sua casa é mal assombrada. Ou seja, de um jeito ou de outro, vocês já perceberam isso, né? Processos unidirecionais no dia a dia de vocês. Outro exemplo que eu acho legal é esse, né? A explosão de um balão. Você tem um balão cheio de hélio, ele explode. Ninguém nunca viu a desexplosão do balão. Do nada, os pedaços do balão se juntam e formam um balão na forma original. Isso nunca aconteceu. Então, isso aqui tudo é uma introdução, tá? Para a gente começar a brincadeira desse capítulo, que terá vários vídeos, tá? Esse é só o primeiro vídeo, mas esse vídeo ainda terá outros quadros aqui, é só o início. A primeira lei da termodinâmica, essa é uma frase importante, ela é uma consequência do princípio da conservação da energia. Eu gosto de dizer que é uma lei sobre balanço energético. Quanta energia você ganhou, quanta energia você perdeu, qual é o balanço? Isso é a primeira lei da termodinâmica. Se ela é uma consequência do princípio da conservação da energia, ela é uma lei que discute o fato da energia não poder ser criada nem destruída, apenas transformada. Só que a primeira lei, ela não discute se o inverso pode acontecer. Se a caneta que caiu pode espontaneamente subir, ela não discute isso. Inclusive, se a questão fosse, com base na primeira lei, a caneta poderia subir sozinha? Poderia haver a desexplosão do balão? Com base na primeira lei da termodinâmica, a resposta é sim. Com base na primeira lei, poderia acontecer. Acontece? Não. Porra, qual é a lei que explicará o porquê não acontece? Tá aqui, ó. Segunda lei da termodinâmica. A segunda lei discutirá as possibilidades de conversão de energia. Potencial em cinética, sonora e térmica lá embaixo, beleza. O contrário, não. Como eu disse, esse primeiro quadro é a introdução do capítulo, tá? E o objetivo a partir de agora será entender como os sistemas armazenam energia e de quantas maneiras a energia pode ser armazenada. Pessoal, na descrição desse vídeo, eu vou botar o vídeo que eu falei, o super, hiper, mega resumo de entropia que eu fiz, estará na descrição. E presta atenção aqui, ó. Isso aqui tem tudo a ver com probabilidade e análise combinatória. Então, na descrição desse vídeo, nós também teremos um vídeo sobre fatorial, se você precisar, e um vídeo sobre arranjo de combinação, se você precisar. Vou apagar e vou voltar de verdade agora sim. Legal? Só um minutinho. A gente vai pegar um exemplo aqui agora, pessoal, que parece aula de matemática, que na verdade tem tudo a ver. Não é à toa que eu prometi deixar na descrição do vídeo um vídeo de fatorial, arranjo e combinação. Tem tudo a ver com matemática. Antes de situações de termodinâmica, vamos pegar um exemplo típico de aula de matemática. Você tem 3 moedas, vai jogá-las para cima e todo mundo sabe que pode dar cara C ou coroa K. São 3 moedas, ok? Moeda 1, moeda 2 e moeda 3. Como é um número pequeno, eu vou fazer aqui na força bruta, tá? Então, por exemplo,
eu tenho uma possibilidade de cara na primeira, cara na segunda, cara na terceira. Tenho outra de cara, cara, coroa. Poderia acontecer de cara, coroa, cara, 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 e assim por diante eu fui fazendo na mão. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, sem grandes recursos matemáticos, percebam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de resultado dessa minha experiência. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é a probabilidade de conseguir 3 caras? Olha para lá, é uma chance num total de 8 chances. Então, mesmo que a pessoa não lembre muito de matemática, ela consegue fazer isso daí no instinto animal, né? Uma chance está aqui, ó, de um total de 8. 1 em 8. Aí de 3 coroas. Tá, aqui foi a última, ó, coroa, coroa, coroa. De novo, uma chance num total de 8 chances. Beleza. E de 2 caras e uma coroa. Percebam que eu fiz bem bonitinho, deixei agrupado aqui, se liga nessa palavra, tá? Daqui a pouquinho. Ó, cara, cara, coroa. Então, 2 caras. Cara, coroa, cara. Ó, 2 caras. E aqui também 2 caras. Então, vocês estão vendo que essa situação, 2 caras e uma coroa, eu tenho 3 chances. 1, 2, 3 chances. Num total de quanto? De 8. E, sem perder tempo agora, tá? Eu também deixei aqui agrupado uma cara com 2 coroas. 1, 2, 3. 3 chances num total de 8. Agora sim, começando a entrar no que interessa. Nessa matéria, vocês terão que se acostumar com esse termo microestado e com esse termo macroestado. Eu tenho 8 linhas ali, 8 possibilidades. Eu queria que vocês se acostumassem a partir de agora a dizer que nós temos 8 microestados ali. 8 microestados. O que é um microestado? Quando é que eu tenho um microestado? O objetivo é especificar o estado de cada moeda individualmente. Então, essa situação aqui, CCK, é um microestado. CKC já é um microestado diferente. Por isso que eu digo que eu tenho 8 microestados. Por enquanto, a gente está num exemplo aqui usando moeda, mas no futuro a ideia é trazer isso para partículas, tá? O microestado, ele especifica, a função dele é especificar o estado de cada moeda individualmente, ou de cada partícula no futuro. Macroestado, o primeiro uso português, né? Micro é algo menor, macro maior. Então, o macroestado é uma ideia mais geral. Percebam que eu escrevi aqui que nesse meu exemplo nós temos 4 macroestados. Nós temos um macroestado que reúne só caras. Todas moedas com cara. E só existe um macroestado desses, né? Legal. Melhor. Só existe um microestado nesse macroestado, para a frase ficar perfeita. Só que nós temos um macroestado diferente, que é um macroestado 2 caras. 2 caras. 2 caras, 2 caras. Como eu disse, macroestado é algo mais geral. Não interessa se a primeira foi cara, se a segunda foi coroa. O que interessa é 2 caras. Quando eu quis esse macroestado, 2 caras,
eu tenho 1, 2, 3 microestados dentro desse macroestado. Então, o macroestado, como eu disse, ele é mais geral, ele informa quantas caras ou quantas coroas eu tenho. Eu gosto muito desse esqueminha, tá, pessoal? Macroestado tem a ver com você criar grupos. Os grupos aonde nós temos duas moedas com cara. Opa, esse cara pertence a esse grupo, esse cara também, esse cara também. Então esses 3 microestados pertencem ao macroestado de duas caras. Então, construir um macroestado tem a ver com a criação de grupos, tem a ver com agrupar. Aí você tem, então, um macroestado. Assim como esse aqui é o macroestado das situações com apenas uma cara. E esse aqui seria o macroestado com 0 caras. Então, eu tenho 4 macroestados e 8 microestados. Está aqui, ó, 8 micro e 4 macro. Eu faço os agrupamentos, eu crio os grupos e aí eu divido esses 8 em 4 grupinhos. Legal? Pô, essa frase é muito importante, tá, pessoal? Se for o caso, dá uma pausa no vídeo e fica filosofando até entender. Se você conhece o microestado, com certeza você sabe o macroestado. Exemplo, se eu sei que o microestado é C, C, K, se eu sei que o microestado é esse, primeira moeda com cara, segunda com cara e terceira com coroa, eu sei que o macroestado dessa galerinha é o 2C. É esse aqui, ó. É um macroestado formado por duas caras. Porque tem duas caras. Agora, se eu só sei o macroestado, eu não tenho como saber o micro, ó. O contrário não é verdade. Vê se todo mundo entende. Suponhamos que numa situação qualquer eu afirme que eu estou trabalhando com um macroestado, uma cara. Pô, se o macroestado é esse, vocês conseguiriam com certeza absoluta me afirmar o que tem na primeira moeda, o que tem na segunda, o que tem na terceira? Com certeza absoluta não. Porque nesse macroestado aqui, eu poderia ter isso, cara na primeira, coroa na segunda e coroa na terceira, ou coroa na primeira, cara na segunda, coroa na terceira, ou coroa, coroa, cara. Então, apenas sabendo o macro, você não tem como saber o micro. Mas se você sabe o micro, você tem como saber o macro. De novo, essas duas frases são importantes. Se não tiver caído a ficha automaticamente, dá uma pausa, fica filosofando até entender. Legal? E frase mais importante aqui, nesse momento, não vai acabar aqui, eu vou apagar. Nesse mesmo vídeo vai ter um terceiro quadro, tá? Está escrito aqui que o número de microestados correspondente a um macroestado nós chamaremos de multiplicidade e representaremos a partir de agora pela letra ômega. O número de microestados dentro de um macroestado é a multiplicidade. Eu vou dar exemplos aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Vamos lá. Multiplicidade, 3 caras. Qual é a multiplicidade dentro desse macroestado? 3 caras, a multiplicidade é 1. Só tem uma chance disso acontecer. Legal. Multiplicidade, 2 caras. Pô, quem não pegou a mãe ainda, né? Quantos microestados eu tenho dentro do macroestado 2 caras? 2 caras, 1, 2, 3. Multiplicidade 3.
Multiplicidade na situação aonde só tem uma cara. Uma, duas, três, né? No caso, 3 linhas, tá, pessoal? 3 também. E a multiplicidade em 0 caras é 1. Claro que no início, enquanto o cara não acostumou com a ideia, não é natural, né? Talvez seja meio sofrido, mas, pessoal, todo mundo vai acostumar. Qual é a multiplicidade total dessa situação aqui que eu descrevi para vocês? Tá aqui, ó. 8. A multiplicidade total é 8. Então, galera, para acabar essa etapa, eu quero calcular a probabilidade de N caras. Eu pego a multiplicidade daquela situação específica e divido pelo total. Então, eu botei aqui, ó, probabilidade de, jogando as 3 moedas, eu obter 2 caras. Pô, qual é a multiplicidade? Qual é a multiplicidade de 2 caras? 1, 2, 3. Aqui escrito aqui, ó. 3. Num total de quanto? 8. Então, a probabilidade é 3/8. Percebam que antes de entrar nos detalhes técnicos, a gente já tinha feito isso daqui, ó. Sem fórmula, sem nomes inovadores, nem nada, a gente já tinha feito. Então, a ideia não é difícil. Agora, com certeza, todo mundo precisa se acostumar com a terminologia da matéria. Até porque as situações não serão de 3 moedas. Nós estaremos falando de partículas de um gás. A quantidade é muito, muito maior. Tudo bem? Mas, vamos dar uma pausa aí. Vou apagar, daqui a pouco a gente volta. E aí, galera, etapa final aqui do nosso vídeo, tá? Percebam que essa parte eu mantive praticamente igual. Eu havia apresentado uma situação para vocês com 3 moedas. Eu apenas acrescentei isso daqui, tá? Queria que vocês percebessem que são 3 moedas. Se são 3 moedas, eu vou ter 3 mais 1 macroestados. E 2 elevado a 3 microestados. 2 a 3 é 8. Vocês sabem que tinham 8 microestados aí. O mais importante, eu queria que vocês entendessem, era isso daqui, né? Porque 3 mais 1 são 3 moedas. Eu vou ter a situação de uma moeda, uma cara, melhor dizendo, só uma cara. Eu vou ter a situação de 2 caras. Eu vou ter a situação de 3 caras, são 3 moedas. Só que tem esse mais 1 aqui, é a situação de 0 caras. É o mais 1. Eu vou passando por uma cara, 2 caras, 3 caras, só que eu tenho que acrescentar o mais 1, que é o de 0 caras. Por exemplo, ó, se fossem 100 moedas, joguei as 100 moedas, eu teria uma situação, um agrupamento de uma cara. Teria uma outra forma de agrupar microestados que tem 2 caras, 3 caras, 4 caras, até 100. Mais aquela situação de 0 caras. Tudo bem? Então é o número de moedas mais 1 macroestados. Microestados, 2 elevado ao número de moedas. Legal? Beleza. Eu vou explicar um detalhezinho agora, pessoal. Quem não é muito desenrolado em matemática, não se desespera logo, não. Porque no final, de um jeito ou de outro, você vai entender. É que nem isso daqui. Para quem tem um raciocínio matemático bom, cara, beleza, uhul, tchau. Para quem não, você vai usar a ideia, você vai decorar, vai usar e vai dar certo, né? Então, olha só. Multiplicidade de 0 caras. Nesse caso aqui, jogando 100 moedas. Joguei as 100, nenhuma deu cara. Ó, só existe uma possibilidade aonde isso possa acontecer. A multiplicidade é 1. A primeira coroa, a segunda, a terceira, todas coroas, todas. 1. Legal. Multiplicidade
uma cara. Ou seja, eu joguei as 100 moedas, só que apenas uma deu cara. Pessoal, essa uma única cara poderia ter sido a moeda 1. Beleza? Isso dá uma multiplicidade. Mas poderia ser moeda 2, 2, 3, 4, 5. Ela poderia ter caído na moeda 33 ou na 34. Ou seja, se eu pegar todas as possibilidades que ela poderia ter caído, só uma moeda na posição cara, a multiplicidade é 100. Multiplicidade de uma cara é 100. Aqui, talvez não seja óbvio para todo mundo. Como eu disse, você pode parar o vídeo, ficar filosofando um pouquinho para entender, ou não, tá? No final você entende de algum jeito, você vai entender, não se preocupe. Esse aqui eu acho que todo mundo, pensando um pouquinho, entende sem maiores problemas, tá? Duas caras. Pô, duas caras, se, por exemplo, a primeira moeda caiu em cara, eu tenho mais 99 moedas, aonde uma delas poderia ter caído cara também. Então, existe 100 possibilidades para uma, e depois que essa uma caiu cara, existe apenas mais 99 possibilidades. Pessoal, se eu multiplicar 100 por 99, dá o total de multiplicidade para a situação de duas caras? A resposta é não. Para que eu tivesse o resultado certo, eu deveria dividir por 2. Por quê? Vê se vocês entendem. A primeira é cara. Vamos supor que eu prendesse a primeira moeda sendo cara. Então a outra cara pode ser a segunda, depois a 3, depois a 4 e por aí vai. Beleza. Se eu fosse fazendo isso posição por posição, depois teria a situação seguinte. A primeira moeda é a moeda 2 que caiu cara. Pô, se a moeda 2 é cara, então a 1 poderia ser cara também, ou a 3, ou a 4, ou a 5, etc e tal. Só que olha só, quando eu fixo cara na 2, e eu digo a 1 poderia ser cara, eu estou repetindo o que eu já tinha feito antes. Porque antes eu tinha fixado o cara na primeira e disse que a segunda poderia ser cara. Quando eu fixo na segunda e digo que a primeira poderia ser cara, eu estaria repetindo. Então, se eu vou fazendo isso posição a posição, acabaria dando o dobro do correto. Por isso, eu deveria dividir por 2 para ter a resposta certa. De novo, se você não entendeu, se isso aqui não é óbvio para você, não se estressa. Continua assistindo o vídeo na tranquilidade. O que eu preciso que todo mundo entenda é, nesse tipo de experiência, onde duas moedas das 100 vão cair com cara para cima, a ordem é importante? A primeira é cara e a quinta é cara. Ou a quinta é cara e a primeira é cara. É uma situação diferente? A resposta é não. É a mesma situação. Então, nesse tipo de experiência aqui, a ordem não é importante. Não é importante. E no ensino médio, todo mundo estudou que em agrupamentos onde a ordem não é importante, a gente utiliza combinação. Pessoal, na descrição desse vídeo existe uma explicação sobre combinação, tá? Se isso não é automático para você, você assista lá e aí você vai desenrolar tranquilamente. Você não precisa ficar filosofando, você pode simplesmente conhecer a ferramenta. E essa ferramenta matemática se chama combinação. Então, olha só, eu quero calcular a multiplicidade para uma situação de n caras. A multiplicidade de n, nesse meu problema aqui,
seria 100 fatorial, são 100 moedas, sobre n fatorial, o número de caras que eu quero, vezes número de moedas menos o número de caras fatorial. Isso é uma equação, uma fórmula, tá? Que é a mesma coisa de escrever isso aqui. 100 n a n, tá? 100 n a n é essa formulazinha aqui. Então, de maneira geral, a partir de agora, quando eu quiser calcular a multiplicidade de n-zão elementos organizados n a n, eu vou utilizar essa equação aqui. Essa equação, essa ferramenta matemática, ela é utilizada em situações onde a ordem não é importante. Eu tenho certeza absoluta que se vocês assistirem esse outro videozinho que eu falei, antes desse daqui, vocês vão entender sem maiores problemas o que eu acabei de dizer e o que vai acontecer a partir de agora nesse capítulo. Beleza? Legal? Deixem o like de vocês, compartilhem, comentem para orientar quais são os próximos vídeos que a gente deve gravar, o que vocês desejam. Beleza? Até a próxima. See you later.